e eu já quero dar boas-vindas para você que está chegando aqui hoje e ainda não nos conhece, não conhece o nosso trabalho que nós estamos fazendo diariamente aqui. Eu quero que você assista tudo aquilo que nós vamos entregar hoje aqui, então só depois você deixa o seu like e também se inscreva. Mas se você já nos conhece, então já começa a se inscrever aqui hoje mesmo, tá? E se você também já nos acompanha, então deixa o seu like aqui para que o YouTube possa entregar mais ainda esses conteúdos que nós estamos fazendo. Nós vamos tratar sobre o exemplo de integridade para os pais, para você que tem um relacionamento, para você que vive em um relacionamento, para você que vive em um casamento. Vamos falar hoje sobre esse tema. Lembrando que esta semana começamos no domingo, inclusive vou deixar os cards aqui de domingo e de segunda-feira. E hoje nós vamos continuar falando sobre o exemplo, tá? Ontem nós falamos de exemplo de amor, hoje vamos falar de exemplo de integridade, que nós, como pais, como marido e também como esposa, né? Você também pode fazer com que o legado para os seus filhos, o legado para aquelas pessoas que estão iniciando a vida, né? Estão ali na sua casa, ali, que precisam de um cuidado especial, que são seus filhos. Para quê? Para que essa integridade ela possa ser vista dentro da sua família, dentro do seu casamento. Então, falando dessa integridade, estamos falando de um legado que ninguém pode destruir. Quando você tem um exemplo, dá o exemplo dentro da sua família de uma pessoa que é íntegra em todas as coisas que faz, você vai conseguir deixar um legado e esse legado ninguém pode destruir. Lembra bem do que fala Provérbios. Ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, está falando aqui de uma cultura, né? De um princípio que precisa ser levado em conta, à risca, para que nossos filhos também sejam fiéis e sejam íntegros também durante o tempo que eles estiverem grandes, né? Crescerem. A frase que eu quero que você já coloque em destaque aqui é que seus filhos vão esquecer muitos conselhos, mas nunca esquecerão o exemplo de um pai que escolhe o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Nós vamos partir deste princípio, que é fazer o que é certo, mesmo quando não tem ninguém ali observando. E a minha pergunta aqui, para começar, é: quem é você quando você está longe das pessoas? Quem é você quando você está sozinho em lugares, em ambientes que você está? Quem é você? Quais são suas atitudes? Qual é o seu comportamento? Qual é a sua integridade? Então a gente vai falar sobre isso. Para a família, para vocês, para todos nós, a nossa casa, o nosso lar é uma escola de caráter. Cada um de nós temos responsabilidades na educação dos filhos e no testemunho. Lembrando que, quando a gente fala de caráter, nós estamos falando de quê? De quando você comete um erro, quando você, às vezes, tenta fazer alguma coisa certa, mas comete alguma coisa errada, por exemplo, mesmo na tentativa de acertar, então você precisa também mostrar isso para os seus filhos. Você precisa ter essa vulnerabilidade para dizer: ó, meu filho, me perdoe, né? Fiz isso, mas eu quero que me pedir perdão para vocês. Uma outra coisa interessante que quando, eu não sei se você se lembra, mas saiu muito no jornal uma notícia uma vez, que uma pessoa encontrou uma carteira cheia de dinheiro e aí foi entregar para o dono. Então, para muitas pessoas, ou seja, para o mundo que a gente vive hoje, nossa, essa notícia é fantástica, porque vivemos em um mundo que não se vê mais assim com frequência estas pessoas que têm essa integridade. Por exemplo, quando você recebe um troco a mais no mercado, o que que você faz? Qual é a sua atitude se você recebe um troco a mais? Oh, meu Deus, me abençoou hoje, mais dinheiro na minha conta, mais dinheiro na minha mão? Não é assim. Seja íntegro, seja íntegro, ok? Seja exemplo, tá? Para que quando você estiver na frente dos seus filhos, eles possam aprender com você. Esse é o maior legado. Isso é sim um exemplo. Então mostre aos seus filhos como corrigir. Digam frases como: nossa família prefere perder vantagem a perder a consciência limpa. É melhor você ter a consciência limpa do que você ali, né, ter vantagens, né, em cima de alguém, ou até mesmo uma vantagem ali momentânea. É melhor você tomar prejuízo. Você sabia disso? Quantas coisas a gente deixou de ter, quantas coisas a gente deixou de obter também, né? Por quê? Porque a gente preservava e preservou mais a consciência limpa. A gente preservou mais a verdade. E Deus se agrada muito disso. Deus olha o teu coração quando você decide viver de uma maneira íntegra, com a consciência limpa.
Depois, vocês vão orar juntos. Então, a família inteira vai começar a orar. Então, você vai chamar os seus filhos para que eles possam também orar. E vocês vão orar juntos em prol dessa integridade, continuar sendo vivenciada, dessa integridade sendo ainda mais pregada, né? Dando mais exemplos para dentro da sua família. Então, você vai orar. Pai, nos ajude a ser pais cujas ações combinam com nossas palavras. Você vai orar que nossos filhos nos vejam escolhendo o difícil ao invés do conveniente. Você vai orar, guarda-nos das pequenas mentiras que parecem inofensivas. Então, às vezes tem situações que você pode tomar uma decisão ali achando que está tudo certo, que está tudo normal. Mas que consequências virão por causa dessa decisão que você está tomando? Então tome bastante cuidado com relação a isso. Hoje, terça-feira, a leitura é Provérbios 10, versículo 9 e Tito, capítulo 2, versículos do 7 ao 8. Eu quero que você faça a leitura e a palavra-chave de hoje é caráter. A minha segunda pergunta aqui é: que tipo de caráter você está mostrando para os seus filhos para que eles tenham também desejo de ser como você? Para vocês, marido e esposa, pai e mãe, que exemplo de caráter vocês estão deixando para os seus filhos? É uma reflexão que eu estou trazendo aqui para nossas vidas hoje. A dica aqui para o pai: você é aquela luz que tem a moral, você é aquele farol, a luz que vai iluminar, que vai fazer com que os seus filhos, toda a sua família, vejam em você que você está cuidando desta moral, dessa integridade, tá? Dentro da família. Você precisa também contar aos seus filhos sobre um não, por exemplo, que você falou mediante obtenção de vantagem, né? Por exemplo, no seu trabalho, por exemplo, você fala, olha, recebi uma proposta para me fazer isso de forma desonesta, mas eu disse não. É muito importante quando você fala isso, porque você vai estar alimentando esse caráter na vida dos seus filhos. E às vezes, nas situações que você passa ou que você já passou, então muitas vezes é exatamente esse posicionamento que o Senhor quer que nós tenhamos. Se posicionar contrário a essa obtenção de vantagem e, ao mesmo tempo, quando você fala não, você está dizendo sim para você. Hoje mesmo nós conversamos em família aqui. Hoje mesmo nós fizemos a prática do devocional de ontem, fizemos a prática nos nossos filhos. E nós conversamos bastante com eles acerca desse não. Muitas vezes a gente quer dizer sim para agradar as pessoas, sim para poder ser aceito. O não, se a gente tiver essa arte de dizer não, o não é muito mais impactante para nossas vidas do que o próprio sim. Porque quando eu falo não para as situações e para as pessoas, para um convite, por exemplo, quando eu falo não, eu estou dizendo sim para mim mesmo. Porque se você fala sim para tudo melhor, você vai ficar refém desse sim. Medite bastante sobre isso, a questão de você falar não. Aprenda a falar não também, porque o não é o sim que você precisa. Uma reflexão para você, pai. Meus filhos diriam que eu sou o mesmo homem em casa e na rua? Será que os seus filhos vão falar a mesma coisa? Quem é você dentro de casa e quem é você fora de casa? Quem é você dentro do seu lar? Quem é você dentro do seu trabalho? Onde você está inserido hoje, na sua família? Como que você age fora daí? Tome bastante cuidado nisso. Para as esposas, para as mães, a dica aqui é que você é aquela que ensina esses valores. Então, preste bastante atenção aqui. Uma lição que vai marcar a vida dos seus filhos é quando você traz uma história bíblica que gera bastante impacto na mente deles. Por exemplo, a história de Davi, né, que ele teve a chance de matar Saul. Lembra daquela história de Davi, quando ele entra ali na caverna, corta, né, um pedaço ali do manto de Saul, que era o rei. Então, ele tem a oportunidade de se vingar dos seus inimigos. Porém, ele não faz. Então, conta essas histórias. Um outro exemplo, José, quando fugiu da mulher de Potifar. Um outro exemplo. Então, essas histórias tendem a impactar bastante e deixar gravado no coração deles o que aconteceu. Celebre quando os seus filhos forem honestos. Isso é muito bom. Quando você vai celebrar com eles. Fala assim, meu filho, que bom que você fez isso. Que bom que você falou isso. Que bom que você teve essa atitude. Então, você celebra, porque quando tem isso, quando tem essa atitude dentro de casa dos nossos filhos, para nós é uma surpresa, mas é porque ele está vendo em você o exemplo. Então continue pai, continue mãe neste exemplo para os seus filhos. Um lembrete para você, mãe. Integridade não é perfeição, é
consistência entre o que se crê e o que se vive. Tá bom? Para frente aqui, o desafio do dia hoje é, família toda, vocês precisam escolher um filme, escolha um filme. Marque um dia para vocês pararem em casa para assistir um filme que fale sobre essa integridade. Tem muitos filmes bons que falam dessa integridade, de honestidade, para que vocês possam assistir e debater e considerar ali algo sobre o filme que vocês possam também trazer para a vida de vocês. Escreva uma regra familiar. Segunda coisa, escreva uma regra familiar com 3 princípios que eles são inegociáveis. Eu creio que um deles é exatamente essa integridade. Não podemos negociar essa integridade. A verdade também. Então, vamos fazer isso. Faça um teste, faça aí junto com a sua família essa atividade, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês. Tá? Por último, para aprofundar, vocês vão fazer essas 2 perguntas, um para o outro, e vão conversar. Qual área da nossa vida precisa de mais alinhamento entre fé e a prática? Segunda, como transformamos pequenas escolhas diárias em aulas de integridade? Então vocês vão avaliar, vocês vão sentar e vão conversar sobre estes assuntos para que vocês possam juntos discutir a melhor forma de vocês continuarem buscando esta prática, né? Buscando então demonstrar cada vez mais para a sua família esta integridade, mas alinhado também com a fé, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês. E a oração que vocês vão fazer juntos é esta: Senhor, que nossa família seja conhecida por uma honestidade que incomoda o mundo. Que nossos filhos herdem não bens materiais, mas um nome que vale mais que ouro. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Pai, que a tua mão esteja sobre cada um dos teus filhos, cada família, cada lar. Eu oro para que essa integridade, para o temor do Senhor, está no coração dos teus filhos. Te apresento cada pai, cada mãe, cada marido e cada esposa que decidiram e que decidem diariamente viver uma vida de integridade, uma vida de sinceridade diante de ti. Eu quero pedir que o Senhor venha visitá-los agora, onde eles estiverem, para que a tua obra no coração deles seja completa como o Senhor quer completá-la. E assim, Senhor, declaramos abençoados todos esses casais, estas vidas que nos acompanham aqui, no nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre você nesse dia. Nos veremos aqui amanhã. E não se esqueça, se inscreve nesse canal se você ainda não se inscreveu. E a tarefa minha para você é escolha sete pessoas para você encaminhar este vídeo para também eles receberem esta palavra. Que Deus abençoe sua vida. Nos veremos amanhã, se assim o Senhor nos permitir.